Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da vontade de Deus, a vontade revelada, ou também chamada de vontade moral, também conhecida como vontade preceptiva. Diferente da que nós estudamos ontem, que algumas pessoas têm dificuldade de relacionar e de separar, ontem nós estudamos sobre a vontade decretiva, os decretos de Deus ligados à sua soberania, que está relacionada a todo o controle de Deus. A vontade moral diz respeito ao que é certo e errado, diz respeito ao padrão de juízo de Deus, o critério entre o que é bom e o que é mal. O propósito, portanto, desta vontade é a orientação. Preste atenção, porque como pastor já acompanhei inúmeras pessoas que buscam aconselhamento e que confundem a vontade decretiva com a moral. Dizem, mas se é da vontade de Deus, se aconteceu na minha vida é porque foi da vontade de Deus. E aí ele está falando de pecado na sua vida. Ora, foi da vontade de Deus, agradável a Deus, foi daquilo que é certo. Se nós não entendemos essa distinção, nós chamamos de bom o que é mal. Deus, que é infinitamente sábio, controla todas as coisas e usa até mesmo as falhas e os pecados dos homens como parte de um projeto maior, mas sem que isso deixe de ser pecado. Nós estudamos isso quando falamos sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então presta atenção a alguma coisa aqui. Não há nenhuma utilidade para você guiar a sua vida em tomada de decisões, ficar tentando colocar na vontade secreta de Deus ou oculta no seu decreto. O que Deus estabeleceu para o seu decreto é da administração dele, não é da nossa competência. Por isso que ela é oculta. Ela é oculta porque não faz bem a nós saber disso. É Deus quem administra. Nós não sabemos quantos anos vai demorar a vida de alguém. Nós não sabemos quem são os que serão salvos. Nós não sabemos que doença nós vamos desenvolver. E não é para nós sabermos. Isso é vontade oculta. E daí decreto de Deus, soberania dele, tem a ver com ele, não tem a ver conosco. O que é da nossa competência, Deus nos revelou. E o que Deus nos revela é aquilo que deve ser observado. É verdade que ele revelou algumas coisas dos seus decretos, que é quando ele nos, por exemplo, as profecias futuristas, aquilo que Deus vai fazer, o que ele estabeleceu, algumas coisas que ele estabeleceu, ele decidiu não deixar mais oculta para nós e nos dar a conhecer. Por exemplo, nós sabemos que Jesus voltará, não é oculto, mas é oculto de nós a data. Ele mesmo disse, aquele dia e hora vocês não sabem. Não sabem quais são, é oculto de nós, mas foi revelado que ele vai voltar. Portanto, o que é da nossa competência é estar preparado e crendo e esperando a volta de Cristo, não marcar a data. Isso é a agenda oculta de Deus. Pessoas se confundem e aí dizem, eu orei a Deus, mas Deus permitiu que aquela pessoa entrasse na minha vida. E aí se relaciona com alguém de uma maneira pecaminosa e diz, mas eu orei para o Senhor e ele permitiu, se ele permitiu é da vontade dele. Mas vontade o quê? Decretiva, ele está usando até esse pecado para lhe disciplinar, para que você fique humilde, para que você volte para ele pedindo perdão, Senhor, eu te desonrei, manchei o teu nome. Sim, Deus está no controle de tudo, de todas as chacinas. Deus usou no seu decreto a malignidade das pessoas para levar Cristo à cruz. Mas levando Cristo à cruz, nós experimentamos salvação. Aquelas pessoas foram isentas de suas responsabilidades? Não. Elas foram culpadas, precisaram se arrepender. Quem se arrependeu foi salvo. Quem não, teve que pagar por isso. Todos eles tiveram suas responsabilidades. Como nós vimos de novo, soberania de Deus, responsabilidade humana. Confira algumas semanas anteriores aí. Bem, a vontade moral de Deus serve para a nossa orientação. Se você quer saber como agradar a Deus, não tem nada a ver com a vontade oculta, secreta ou decretiva. Isso tem a ver com a administração de Deus essa. Se você quer saber como agradar a Deus, procura as normas, as questões dos mandamentos. E a vontade moral de Deus, ou a vontade revelada, também chamada de preceptiva, porque vem de preceitos, ela pode ser quebrada. Claro, porque ela pode ser desobedecida. Nós quebramos a lei de Deus todos os dias, por pensamentos, ou palavras, ou atitudes, ou omissões. Se nós só mesmo desejamos alguma coisa que seja pecaminosa, nós quebramos a lei de Deus, e aí não cumprimos a vontade de Deus. Qual? A decretiva? Não. A soberana nunca tem como fugir, mas a moral. Nós desobedecemos. Vamos dar um exemplo naquelas categorias que nós falamos anteriormente, sobre o conhecimento do Evangelho.
Onde entra a vontade decretiva, nós já vimos, o Senhor Jesus disse, graças te dou, porque foi do teu agrado revelar para uns e para outros não. Agora, quanto à vontade moral, a Bíblia diz simplesmente assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu lhe pergunto, é da vontade de Deus que toda criatura tenha o conhecimento do evangelho? A decretiva e soberana, não. Alguns não tiveram e outros terão. Mas a moral, que é a responsabilidade da igreja, sim, nós devemos obedecer e pregar o evangelho para toda criatura e ponto. Uma coisa não elimina a outra. São aspectos diferentes da vontade de Deus. Sobre o arrependimento, a parte revelada, né, a moral, nós lemos o Senhor Jesus e João Batista pregando o evangelho e dizendo assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Qual é a vontade de Deus para o homem quanto ao arrependimento? Que todos se arrependam. Que vontade é essa? Moral, isso é o que é correto, isso é o que é exigido. E é possível alguém não cumprir essa vontade de Deus? Sim. É possível desobedecer e não se arrepender. E aí é possível não cumprir o decreto de Deus? Não. Aqueles que não se arrependem, havia um decreto de que não houvesse esse arrependimento. Agora, moralmente, ele é responsável por não se arrepender. Ele desobedeceu a ordem bíblica. Quanto ao conhecimento da verdade, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, a orientação a este respeito, sobre o conhecimento da verdade. Nos diz assim, a palavra do Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é dito aqui? É vontade moral de Deus que o conhecimento da verdade, do Evangelho, chegue a todos os homens. E nós devemos nos esforçar para isso. Ela vai chegar a todos os homens? Não, porque o decreto de Deus não é que chegue, mas a responsabilidade nossa é levarmos a todos os homens. E se nós não levarmos, nós pecamos por desobediência nisso aqui. Está dentro do controle de Deus, mas há uma desobediência. Eu acabei invertendo na semana passada e li como sendo decretiva o que diz respeito à salvação, o que é da vontade moral. Pois o texto sagrado nos diz em Atos capítulo 2, o texto sagrado nos diz em Atos 7:25 o seguinte, falando sobre a vontade moral de Deus quanto à salvação. Diz assim, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. É moral. Deus queria salvar. E Moisés disse, olha, vocês vão ser salvos, mas eles não quiseram. Agora, a vontade decretiva, invertendo, está em Atos 13:48, quando nós lemos, os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos foram destinados à vida eterna? Não, apenas alguns. Era da vontade de Deus que sejam salvos, a vontade moral, sim. O dever bíblico é que nós anunciemos a todos. A misericórdia do Senhor também se manifesta como uma realidade moral universal. A Bíblia nos diz em Mateus 9:13 o seguinte, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A misericórdia do Senhor é algo que Deus espera de todas as pessoas, a misericórdia. Todas as pessoas demonstrarão misericórdia? Não, nem todas demonstrarão. O próprio Deus soberanamente distribui a misericórdia da maneira que Ele quer, mas Ele ordena que a misericórdia seja experimentada por todos. Portanto, é possível alguém desobedecer à vontade moral e não demonstrar misericórdia? Sim. Mas é possível que a misericórdia não seja demonstrada a quem foi decretada, ela seja experimentada? Não. A decretiva não pode ser quebrada. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pela Tua palavra e ajuda-nos a sermos guiados por ela e não entrarmos nestas ciladas de tentar medir a nossa vida entre o que é certo e o que é errado pela vontade decretiva, é da agenda Tua. Ajuda-nos a sermos humildes e acolhermos o que diz a Tua palavra e seguirmos o que ela nos diz, a vontade moral. Nos perdoe quando desobedecemos, purifica-nos e dá-nos graça para sermos mais diligentes, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.